galera do ensino médio, como vocês estão? Olha só, hoje, a proposta da aula de hoje é o lançamento de um trabalho, tá certo? É muito importante que vocês prestem atenção aqui em cada detalhe que eu vou explicar no decorrer dessa aula de hoje, e eu vou estar colocando também a aula de hoje, todas as explicações referentes ao trabalho lá na Agenda Edu. Vou estar colocando tudo, explicando para vocês, mas eu espero que fique claro aqui também a explicação do trabalho, beleza? Olha só, o trabalho que nós vamos fazer vai funcionar da seguinte forma: eu vou explicar, verbalizando aqui para vocês, depois a gente vai passo a passo aqui dos slides também, e eu vou explicando novamente cada etapa do trabalho para poder ficar claro para vocês, tá? Nós vamos trabalhar desenhos. De que maneira? Fazendo releitura. De quais obras? A primeira obra de hoje que eu selecionei se chama O Herói, de Ana Maria Magliolino. Mas as próximas aulas, a cada aula, eu vou apresentar um trabalho diferente para vocês. Então, olha só, vão ser 4 aulas. A primeira é a de hoje, que eu vou apresentar o trabalho O Herói. Depois vamos ter mais 3 aulas consecutivas, nas quais eu vou apresentar em cada uma dessas outras aulas outro trabalho. Então vão ser um total de 4 obras que eu vou apresentar para vocês, tá certo? Contando com a primeira de hoje, que se chama O Herói. Vocês vão fazer de que maneira? Vocês vão escolher, a cada semana uma obra sendo apresentada, vocês vão escolher 2 das obras que eu vou apresentar. 2 obras. E vão fazer releitura de cada obra. Então eu vou querer de vocês quantos desenhos, quantas releituras? 2. Repetindo, vou apresentar 4 obras. Dessas 4 obras vocês vão escolher 2 e vão fazer a releitura. Então são 2 releituras, beleza? Até aqui tranquilo? Perfeito. Qual é a técnica para a releitura que vocês vão utilizar? Eu vou explicar tudo aqui, mas é desenho, mas vocês vão poder utilizar uma variedade imensa de materiais para fazer esse desenho. Vão poder utilizar caneta, lápis, giz de cera, tinta, vão poder utilizar de todo o material, mas não será feito em tela. Tela não. Professora, deixa eu fazer em tela a minha releitura? Não. A proposta desse trabalho é desenho, é em papel, qualquer tipo de papel. Pessoal, qualquer tipo de papel e qualquer tipo de material para fazer, inclusive trabalhos digitais, colagem, vocês podem fazer também. Vou mostrar vários exemplos aqui, tá certo? Então olha só, nós vamos ter um prazo bem grande. Eu vou dar um start a partir de hoje. A partir da aula de hoje, você já pode selecionar a obra de hoje e já fazer a releitura. Qual que é a dica bem legal que eu vou dar para vocês? A cada trabalho apresentado, faça uma releitura desse trabalho. No final, você escolhe desses 4, 2 para poder estar apresentando para mim. Então, olha só, a cada semana um trabalho diferente. Então, nós vamos ter um mês para poder desenvolver esses trabalhos. O start é hoje, tá bom? Mas vocês vão ter até o dia 23 de setembro para poder finalizar esse trabalho. Então, são 2 trabalhos que vocês vão fazer. 2 releituras, escolhendo entre as 4 que eu vou apresentar para vocês a partir de hoje, tá bom? Essa nota desse trabalho vai ser a nota mensal do 3º bimestre. Ela vai valer de 0 a 10, beleza? Até aqui tranquilo? Eu acredito que sim.
Tá, pessoal? Não fiquem preocupados, porque durante a nossa aula aqui de hoje eu vou repetir, eu vou reforçar tudo aquilo que for bem importante, eu vou estar reforçando para vocês. Já sei que alguém deve estar assim se perguntando: professora, como que é para a gente te mandar esse trabalho? Calma que eu vou explicar, tá bom? Vamos conhecer agora como que é a proposta do trabalho, desse projeto que a gente vai fazer, esses projetos de desenhos, né? O trabalho prático agora daqui para frente. Vamos conhecer um pouco dessa proposta e vamos conhecer também sobre a obra. O que é essa obra? Quem fez? Qual o significado? Então vamos lá. Então a obra escolhida para o primeiro trabalho é O Herói, de Ana Maria Maiolino. A proposta desse trabalho, dessa atividade é releitura da obra. Uma releitura, pessoal, ela não é cópia. Então você não vai fazer cópia, você vai fazer uma interpretação muito pessoal sua. Esse tipo de trabalho de releitura de obras faz com que você desenvolva o seu senso crítico, a sua visão crítica sobre aquilo que a obra está querendo dizer, sobre aquilo que ela está querendo transmitir. Qual foi a sua compreensão? Qual foi a sua interpretação? Se você fosse fazer uma obra dessa, como você faria? Então é uma obra sua, que você vai partir de ideia essa obra original, tá bom, pessoal? Então não é cópia, é uma interpretação sua. Então os critérios, agora vamos lá para os critérios. Como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou considerar ali um bom trabalho ou não? Quais são os critérios? O que eu vou levar em conta? Originalidade. O que é isso? É porque eu quero ver uma obra sua, eu quero ver o que é que você resgatou da obra original e criou a partir dela uma obra sua. Então ela passa a ser o quê? Original, porque ela não é cópia, ela tem uma obra que vai servir de inspiração para você. Então eu vou olhar a originalidade, a inventividade. Eu quero ver o que você vai inventar, o que você vai acrescentar nessa obra, o que é que você vai mudar nessa obra, porque você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que tornar aquela obra completamente única, exclusiva, sua, baseada na sua interpretação. O conceito, né? Porque eu quero ver qual conceito você utilizou para poder fazer esse trabalho, se está realmente dentro das características da obra original, se você não fugiu muito, e a execução do desenho, se você seguiu realmente as técnicas que foram sugeridas para fazer o trabalho. Basta um trabalho por aluno. Reforçando, é individual. Professora, mas a senhora não falou 2 trabalhos? Sim, 2 trabalhos porque são de 2 obras, mas basta um trabalho por obra. Professora, se eu quiser enviar mais obras, mais desenhos, eu posso? Pode, claro. Se você fez bastante desenhos e você ficou com a maior dificuldade de escolher o melhor, mande todos que você achar que está bacana, mas não é obrigado. Você basta mandar um desenho de cada obra, totalizando 2 desenhos, porque são 2 obras. Sempre reforçando, né, pessoal? Então, olha só, os critérios são, tá? Baseado agora em técnicas. Um trabalho feito sobre papel ou cartão. O que é cartão? É aquele papel mais grosso, tipo, pode ser cartolina, um papel cartão, desses que a gente pega de caixa de papelão, o papel craft, o papel canson, aquele papel que a gente usa muito para poder fazer pintura com aquarela. Você pode escolher qualquer tipo de papel. Eu só não quero que você faça onde? Em tela. Tela de pintura, não, tá certo? Agora, das tintas, dos materiais para que você desenhar neste papel. Você pode escolher aquarela, tinta guache,
giz pastel, que é uma espécie de giz mais profissional, giz de cera, caneta, canetinha, tinta acrílica ou qualquer outro tipo de tinta. Você pode fazer colagem e pode estar fazendo essa obra digital toda com o computador, na tecnologia do computador, perfeitamente. Só você imprimir depois esse desenho digital que você fez. Então vou repetir, é sobre papel, qualquer tipo de papel, qualquer. Aquarela, guache, giz pastel, giz de cera, caneta, canetinhas, pincéis, tinta acrílica ou qualquer outra tinta, colagem, misturar colagem com caneta, com tinta, com giz de cera, misturar todas as técnicas, pode? Pode sim. E digital, pode fazer completamente no computador o seu desenho, beleza? Pronto. Agora a obra é essa aqui. Essa é a obra chamada O Herói, que eu vou apresentar para vocês sobre a artista, um pouco sobre a carreira da artista que a fez, é uma artista brasileira. Eu vou explicar também o significado da obra. Então, olha só, essas são as informações visuais que vocês têm da obra chamada O Herói. É uma pintura. Então, essas são as informações. Agora, conhecendo um pouco sobre a artista e sobre o significado da obra, você vai fazer o quê? Contextualizar com o nosso momento de hoje, da nossa atualidade de hoje e criar, acrescentando, modificando completamente essa obra. Então, reforçando, não quero que você copie, eu quero que você interprete essa obra. A visão é completamente pessoal sua. Eu não vou julgar de forma alguma a maneira como você vai interpretar. Não. Sua nota não vai valer nem mais nem menos por isso. O que eu vou olhar? Sua criatividade, até onde você alterou a obra, se você não fugiu muito do contexto, que é o significado, enfim, é dessa forma, tá? Então vamos lá para poder conhecer agora um pouco sobre a artista. O nome da artista é Ana Maria Maiolino. Ela nasceu na Itália em 1942, mas foi se tornando uma artista brasileira, considerada posteriormente, ela teve toda a sua vida, sua carreira artística aqui no Brasil. Então é uma artista brasileira de maior reconhecimento internacional. Ela migrou para o Rio de Janeiro em 1960. Depois de iniciar já os seus estudos artísticos lá na Venezuela. No Rio de Janeiro, ela participou de um movimento artístico chamado Nova Figuração, que é um grupo de artistas que vem com uma proposta distanciando das formas tradicionais das artes plásticas, principalmente se distanciando da pintura feita em cavalete. Então, essa nova figuração, esse grupo de artistas que participaram desse movimento Nova Figuração, o que eles quiseram fazer? Qual foi a proposta geral de todo o grupo de artistas? Romper com as artes do passado, com as artes tradicionais. E uma das formas tradicionais de se fazer pintura era o cavalete e a tela apoiada no cavalete e o artista dentro do seu ateliê. Então, nesse momento, na Nova Figuração, eles rompem com isso. Eles colocam a tela no chão, eles vão pintar fora do ateliê, em uma praça, em um jardim, em qualquer outro espaço, mas eles vão romper principalmente com as técnicas mais tradicionais, mais antigas. Continuação. Tais mudanças de linguagens implicaram um engajamento político dos artistas na medida em que o caráter coletivo dos trabalhos incorporava temas de interesse público e refletindo os fortes conflitos sociais e políticos da época. Pessoal, o que significa isso? Significa que todo artista, independente da época em que ele vive, independente do país em que ele vive, ele vai sempre estar ilustrando em seus trabalhos
aquilo que ele vive naquele momento. Não tem como o artista fugir disso. Querendo ou não, o seu trabalho vai refletir a realidade da época em que ele vive. E nesse período nós vamos estar falando, a década de 60 aqui no Brasil foi muito marcada pela ditadura militar. Nós estudamos isso em história, em outras disciplinas e em artes também. Por que em artes? Porque os artistas produziram muita interpretação, muita ilustração do seu tempo de maneira plástica. Quadros, pinturas, esculturas, fotografias, no teatro, na música, na dança. Todo o contexto histórico da ditadura militar refletiu diretamente na composição e na inspiração dos artistas. E eles tinham uma visão muito crítica da realidade. Então, de certa forma, eles tinham um engajamento político em relação aos seus trabalhos. Agora vamos falar da obra em si, tá? Falamos aqui um pouco da artista, da Ana Maria. Agora vamos falar um pouco da obra O Herói, o seu significado. Bom, a obra O Herói, ela pode ser interpretada como uma denúncia de autoritarismo no Brasil. Então, por quê? Lembrando que nós estávamos vivendo nessa época a ditadura militar aqui no Brasil. Então, estava sob comando dos militares da época. A caveira que a gente vê representada no rosto da figura humana na obra O Herói, a caveira é uma alusão à morte, alegoria da violência militar no período. Embora entende-se que em 1968 tenha inaugurado o período mais duro da ditadura militar, com a perseguição política sistematizada pelo decreto do AI-5, não vou aprofundar sobre o decreto do AI-5, porque isso já faz parte bem direcionada da disciplina de história do Brasil, mas ele faz parte, né, o momento AI-5 desse período da ditadura militar. E desde 1964 empregaram-se métodos de controle, intimidação, tortura e até mesmo extermínio. De que maneira isso era refletido nas artes plásticas, nas artes, no contexto em geral? Porque a ditadura militar, nesse período, havia censura. A censura, quando um músico, um compositor, Chico Buarque de Holanda, compunha uma música, e assim por diante, qualquer área, seja ela do teatro, uma pintura, uma reportagem, enfim, tudo aquilo que o artista produzia antes deveria passar pelo escritório da censura, que ela ia autorizar a publicação daquele trabalho ou não. Ou seja, muitos artistas foram obrigados a se calarem, porque tudo que fosse contra o governo, qualquer palavra que fosse contra o governo era censurado, e muitas vezes eram pessoas que seriam perseguidas, enfim, não poderia manifestar absolutamente nada contra o governo militar na época. Continuando. Assim, a obra de Mariolino, da artista Ana Maria, de 1966, é como se ela antecipasse a crítica à violação dos direitos humanos da ditadura militar. É comum a gente dizer que o artista ele está um pouco à frente do seu tempo. Então a pior fase foi em 1968, mas em 1966 ela já coloca esse quadro em uma visão onde ela faz justamente essa crítica contra os direitos humanos que ocorria na ditadura, principalmente a questão da liberdade de expressão, que era completamente nula nesse período. O termo herói é uma ironia. Por quê? Porque ele questiona o caráter dessa figura, que se orgulha de suas medalhas, que está servindo, está a serviço do poder. Esta é a segunda versão da obra, com as medalhas originais, pois a primeira ela foi destruída. Então eu vou mostrar novamente aqui para vocês a obra. A obra original é essa daqui, da artista Ana Maria Mariolino, tá bom? Agora, nas próximas imagens, eu vou mostrar para vocês vários exemplos
de outras pessoas, pessoas não artistas, mas que fizeram a releitura desse trabalho, para que vocês possam ter inspirações, uma linha de visão sobre como produzir um trabalho de releitura. A proposta que eu quero a partir dessa obra é que vocês tenham uma visão crítica, uma visão interpretativa, buscando significados nessa obra e trazendo para nosso contexto atual. De repente, até colocar uma máscara aqui no rosto dessa pessoa, ou colocar flores ao seu redor ao invés de medalhas. Enfim, a criatividade é toda sua. Então vamos lá. Falei sobre a carreira da artista, falei sobre o significado da obra, agora aqui exemplos de releitura de desenhos, tá, pessoal? Todos esses exemplos que eu vou mostrar para vocês são desenhos. Existem colagens também, desenhos. Esse daqui foi feito com giz de cera em papel. Aqui, olha, a pessoa já usou efeito digital, fez um desenho com toda a proposta utilizando os recursos digitais que hoje nós temos. Vocês podem usar? Podem. Usem e abusem da tecnologia que vocês têm como recursos para fazer trabalhos nos dias de hoje. Aqui é um outro desenho também, feito também de giz de cera. Aqui, olha, essa pessoa utilizou diversas colagens, colocando aqui bandeiras do Brasil, o povo brasileiro, colocou uma pessoa aqui com máscara, outros símbolos foram sendo colocados aqui, vestiu, colocou uma coroa, enfim, muita criatividade vocês têm que utilizar como a principal ferramenta. Viva a democracia! Colocou aqui elementos que fazem a lembrança da obra original, mas transformou completamente em uma outra obra exclusiva. A proposta é essa. A proposta é você fazer uma obra completamente original sua, inspirada no herói, tá? De repente você pode colocar um outro herói. Quem é o seu herói nos dias de hoje? Você pode representar aqui no seu desenho. Aqui um outro exemplo. Aqui a pessoa fez toda no preto e branco. Aqui utilizou somente o título para poder fazer o seu desenho. Tá certo, pessoal? Então é isso. Então aqui hoje, a nossa aula de hoje foi a apresentação do projeto de desenho. Desenho Arte em Casa. O início do projeto é hoje. A partir de hoje, eu já sugiro para você que você busque na internet a obra O Herói, de Ana Maria, e você já busque fazer a sua releitura dessa obra. Na próxima semana eu vou apresentar outra obra para releitura para vocês, totalizando 4 obras. Dessas 4 vocês vão escolher 2, fazer uma releitura de cada e depois vocês vão estar enviando para mim. Agora, aquela pergunta que você estava com ela aí lá no começo. Vamos chegar lá. Aqui, a temática. Qual é o tema desse trabalho? Liberdade de expressão, fala também sobre a violência, autoritarismo, ditadura militar, direitos humanos. Tudo isso faz parte da temática da obra. É um trabalho mensal do 3º bimestre. A técnica desenho. Serão apresentadas 4 obras, uma por semana. Você vai escolher 2 para fazer a releitura e apresentará o desenho de cada obra escolhida. Lembrando que o trabalho é completamente individual. Você vai agora, de que maneira você vai me entregar este desenho? Você vai ter 2 opções. Você pode postar o desenho no Instagram, marcando a professora Andréia. Meu Instagram está aqui, Andréia C. Martins. Ou você pode enviar os desenhos para meu e-mail, que também está aqui, andreia.c.martins@hotmail.com. A data do start, a aula é hoje, o start é a partir do dia 13, amanhã, 13 de agosto até 23 de setembro de 2020. Até essa data,
você pode estar enviando os trabalhos para mim, tá certo? Então é isso, pessoal. Boa sorte, muita criatividade, capricho para vocês nesse trabalho, nesse projeto de arte em casa, desenhos em casa, tá bom? Conto com vocês e eu vou colocar todas essas regras do trabalho lá na agenda Edu para vocês não terem dúvida, beleza? Então falou, pessoal. Então um beijo bem grande para vocês, se cuidem e fiquem com Deus.